A paz do Senhor Jesus Cristo. No livro de Daniel, capítulo 3, encontramos uma das histórias mais inspiradoras sobre fé e fidelidade a Deus. Os 3 jovens lançados na fornalha ardente. Essa narrativa se passa na Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor. Ele havia erguido uma enorme estátua de ouro, com cerca de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, ordenando que todos se prostrassem diante dela quando ouvissem o som dos instrumentos musicais. Quem desobedecesse seria lançado em uma fornalha ardente. Entre os muitos súditos do rei estavam 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles foram levados cativos de Jerusalém durante o exílio babilônico e, apesar de viverem em uma terra estrangeira, permaneceram fiéis ao Deus de Israel. Quando o som dos instrumentos ressoou, todos se prostraram diante da estátua, exceto os 3 jovens. Essa atitude os destacou imediatamente e eles foram denunciados aos oficiais do rei. Nabucodonosor, furioso, os chamou e lhes deu outra chance para obedecer ao decreto. Se vocês não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Daniel 3,15. A resposta dos jovens foi firme e cheia de fé. Ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel 3:16, 18. Essa declaração é uma das maiores expressões de confiança em Deus. Eles reconheceram que Deus tem o poder de livrá-los, mas declararam que, mesmo que isso não acontecesse, não comprometeriam sua fidelidade. Diante dessa resposta, a ira de Nabucodonosor aumentou. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e que os homens mais fortes de seu exército amarrassem os jovens para lançá-los no fogo. O calor era tão intenso que os próprios soldados que executaram a ordem morreram ao se aproximar da fornalha. Porém, algo extraordinário aconteceu. Quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele viu não 3, mas 4 homens andando livremente no meio do fogo. Ele exclamou: "Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos no fogo? Eu vejo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses." Daniel 3, 24, 25. A presença do 4º homem é interpretada como uma manifestação divina. Alguns estudiosos acreditam que era um anjo enviado por Deus. Outros consideram que poderia ser uma aparição de Cristo antes de sua encarnação. O rei chamou os jovens para fora da fornalha e eles saíram ilesos. A Bíblia diz que o fogo não tinha causado dano algum. Nem mesmo o cheiro de fumaça estava sobre eles. Então Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do fogo, e os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se ajuntaram ao redor deles. Comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Suas roupas não estavam queimadas e não havia cheiro de fogo neles. Daniel 3, 26, 27. Diante desse milagre, Nabucodonosor mudou sua atitude. Ele reconheceu o poder do Deus dos hebreus e declarou: "Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei e preferiram abrir mão de suas vidas, a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus." Daniel 3:28. A história termina com Nabucodonosor emitindo um decreto proibindo qualquer palavra contra o Deus de Israel e promovendo os 3 jovens a posições ainda mais altas na Babilônia.
Essa narrativa nos ensina lições valiosas. Fidelidade a Deus. Em tempos de provação, Sadraque, Mesaque e Abednego nos mostram que a fidelidade a Deus não deve depender das circunstâncias. Mesmo diante da ameaça de morte, eles escolheram obedecer a Deus em vez de ceder à pressão. Confiança no poder e na soberania de Deus. Eles afirmaram que Deus poderia livrá-los, mas aceitaram que, mesmo que isso não acontecesse, continuariam fiéis. Isso demonstra uma fé que não está baseada apenas nos resultados, mas no caráter de Deus. Deus está presente no meio do fogo. A presença do quarto homem na fornalha é um lembrete de que Deus não abandona os seus. Ele está conosco, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O testemunho de fé impacta os outros. A coragem e a fé dos 3 jovens levaram Nabucodonosor a reconhecer o poder do Deus de Israel. Quando permanecemos firmes em nossa fé, mesmo sob pressão, nossas vidas podem ser um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor. Deus honra aqueles que o honram. No final, os jovens não apenas foram libertos, mas também promovidos. Isso mostra que Deus recompensa aqueles que permanecem fiéis a Ele. Essa história é um lembrete de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, podemos confiar em Deus. A história dos 3 jovens na fornalha ardente nos ensina verdades profundas que podem ser aplicadas às nossas vidas hoje. Deus é soberano e digno de nossa total confiança. Os jovens hebreus não negociaram sua fidelidade a Deus, mesmo diante da ameaça de morte. Eles nos ensinam que Deus é digno de nossa confiança em todas as circunstâncias, mesmo quando não compreendemos os seus planos. Essa confiança é expressa em sua declaração corajosa. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Mas e se Ele não nos livrar? Saiba que não prestaremos culto aos teus deuses. Daniel 3, 17 e 18. Isso nos desafia a confiar em Deus independentemente do resultado, sabendo que Ele é bom e soberano. Deus permite provações, mas nunca nos abandona. É importante observar que Deus não impediu que os jovens fossem lançados na fornalha, mas Ele esteve com eles no meio do fogo. Muitas vezes, Deus permite que passemos por dificuldades para nos moldar, nos fortalecer e revelar sua glória por meio de nossas vidas. O apóstolo Pedro escreve: Alegrem-se por passarem por provações, porque elas mostram que sua fé é genuína. Isso será para louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, 6, 7, NVI. A presença do quarto homem na fornalha é um lembrete de que Deus está conosco nas circunstâncias mais difíceis. Ele é Emanuel, Deus conosco, e sua presença é suficiente para nos sustentar. Fidelidade traz impacto no reino de Deus. Fidelidade dos jovens não apenas os salvou, mas também impactou uma nação inteira. Nabucodonosor, que antes desafiava o Deus de Israel, foi forçado a reconhecer seu poder. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3:28. Quando permanecemos fiéis, Deus pode usar nosso testemunho para alcançar outras pessoas e glorificar seu nome. Aplicações práticas para nossas vidas. Não comprometa sua fé. Vivemos em uma sociedade que constantemente pressiona os cristãos a se conformarem. Assim como os jovens hebreus, precisamos permanecer firmes em nossa fidelidade a Deus, recusando-nos a adorar os ídolos modernos como materialismo, fama ou ideologias que contradizem os princípios bíblicos. Confie em Deus em meio às provações. Lembre-se de que Deus é poderoso para livrar, mas também é soberano. Mesmo que Ele permita o sofrimento, Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Deixe sua vida ser um testemunho, assim como a fidelidade dos jovens.
influenciou Nabucodonosor e toda a Babilônia, nossa fé em ação pode impactar vidas ao nosso redor. Lembre-se de que Deus está sempre presente. Jesus prometeu: "Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." Mateus 28:20. Essa promessa nos dá força para enfrentar qualquer desafio, sabendo que não estamos sozinhos. Conclusão. História dos 3 jovens na fornalha ardente é uma poderosa demonstração da fidelidade de Deus e da fé daqueles que confiam nele. Ela nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos permanecer firmes, sabendo que Deus é conosco. Sua presença transforma nossas provações em oportunidades para testemunhar sua glória. Seja qual for o fogo que você esteja enfrentando hoje, lembre-se de que o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua a ser fiel e poderoso para salvar. Como está escrito em Isaías 43:2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Confie em Deus, permaneça fiel e permita que sua glória seja revelada em sua vida. Se gostou, se inscreva no canal e compartilhe.